Gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu quero falar aqui sobre a prisão da Carla Zambelli, mas não apenas isso. Eu quero falar do quanto isso significa, quanto isso é simbólico e a vitória que esta prisão representa a nós todos que lutamos e militamos pela verdade todos os dias. Uma cobra venenosa que foi capturada e, apesar de todo o seu veneno, não conseguiu se safar da justiça. Agora esperamos a extradição, que deve acontecer. Se não acontecer a extradição, ela pode até cumprir pena lá mesmo na Itália. E se ficar lá, vai ser muito ruim para ela. Mas eu acredito que vai voltar para cá. Eu quero falar sobre as pessoas que Bolsonaro vai abandonando pelo caminho. Carla Zambelli é mais uma, que não é nada para Bolsonaro. Nem para o bolsonarismo. E nem para a direita. Porque a direita não ama ninguém. Eu quero falar sobre Esperidião Amin. O Esperidião Amin é o retrato do politiqueiro que distorce a verdade propositadamente com a finalidade de ter votos. Anos e anos e anos e anos empestando o Congresso Nacional. Eu quero mostrar um videozinho antigo do Álvaro Dias, quando ele estava fazendo campanha em 2018, 2017, e alguém disse a ele: quando isso acabar, apoia Bolsonaro. E ele deu uma resposta para essa pessoa, que é a resposta que eu tenho dito todos esses anos. No final, colabora com o Bolsonaro. Deus me livre, vocês querem dizer isso não sabe nada, isso é um bandido. 30 anos só fez pra ele, pra família, nada. Ganhou. É, 30 anos não fez nada. E como prêmio de tanta vagabundagem, foi eleito presidente. E como prêmio de tanta vagabundagem, colocou todos os filhos ensinados por ele a serem vagabundos na política. E o filho dele, que foi por ele sacrificado, é enaltecido por figuras podres, como Esperidião Amin. Fica até o final, se inscreve no canal, seja membro, vem pra perto, faça parte disso. E podendo, você pode, ajude aqui, só se você pode, tá? Ajuda nessa chavinha aqui, seja participante disso, se some com a gente, agregue, vem lutar contra a mentira juntamente comigo. Vamos embora? Vamos embora, gente, que tem muita coisa boa pra falar hoje aqui. Gente boa. Ocasiões especiais demandam alguns tipos de cuidados especiais. Nós tivemos uma grande vitória. Você não faz ideia, talvez não tenha pensado o quanto a prisão da Carla Zambelli é importante. E o que ela representa, enquanto aquilo que ela representa, para nós, em se tratando da pessoa mais mentirosa da extrema-direita. Eu disse isso a uma pessoa que já não está mais entre nós algum tempo atrás. E essa pessoa me encaminhou um vídeo da Carla Zambelli e eu disse a ela que se tratava da pessoa mais cínica e mentirosa. Claro que a pessoa, depois dessa resposta que eu dei, deixou de compartilhar comigo vídeos da extrema-direita, mas não apenas, deixou também de falar comigo. A Carla Zambelli trouxe um prejuízo tão grande a todos os brasileiros, porque ela é a versão feminina do Geyer, por exemplo, Gustavo Geyer. Talvez a versão feminina do Nicolas. É uma pessoa entregue, não só ao bolsonarismo, como à mentira. E isto posto, entregue também ao pai da mentira, que não é Bolsonaro, mas aquele a quem ele serve com devoção. Carla Zambelli foi presa na Itália e vai ser extraditada, acredito. Muito embora os tratados entre Brasil e Itália isentem de extradição alguém que tenha cometido crime político. Se bem que o crime dela, o crime de invasão ao sistema da justiça para emitir um mandado de prisão falso contra Alexandre de Moraes. Olha, gente, o nível. Ela fez isso em nome de quê? Alexandre de Moraes prendendo ele mesmo? Ela fez isso em nome de quê? Da prisão do Alexandre de Moraes a partir de uma ordem de prisão falsa? Ou tudo isso foi feito em nome de uma simples fake news? Talvez sim, porque ela viveu o tempo em que foi uma deputada, viveu unicamente para mentir. Não saiu uma palavra que fosse verdade da boca dela. E ela mentiu em nome
de Bolsonaro. E assim como os outros que foram sendo abandonados pelo caminho, os feridos que Bolsonaro não carrega, ela vai ser jogada no lixo da história. Antes do chefe. Porque tudo que fez foi pelo chefe. Mas o chefe vai virar as costas para ela como se ela não tivesse existido. Assim como ele virou as costas aos presos do 8 de janeiro. Porque quando ele pede anistia para si mesmo. A prisão de Carla Zambelli é emblemática, é simbólica, é importante. Ela representa a derrota da mentira. E é a mentira que nós enfrentamos todos os dias. É em nome da verdade que eu estou aqui. Eu ouvia hoje um poema, não sei de quem, não me lembro o nome, mas que falava da política enquanto vocação. Foi graças à mentira destas pessoas que eu, movido pelo incômodo que a mentira causa em mim, pelo incômodo que a injustiça causa em mim, é por esta razão que eu descobri em mim a minha vocação política. Olha que não sou filiado a nenhum partido, mas eu estou no embate político, defendendo não uma ideologia. Não. Eu vejo que defender ideologias é um fator muito importante para uma distorção da realidade. Porque se você olha para qualquer lugar, para qualquer direção, e o seu olhar é ideológico, o seu olhar, sua visão, o seu ver será parcial. O seu modo de enxergar vai estar sob o filtro dessa ideologia e você só vai ver aquilo que você quer, ainda que você olhe para a letra fria da lei. Tenho visto professores de direito falar da objetividade da lei e vez ou outra se deixar levar pelo vento ideológico e nessa mergulhada, nesse rasante pelo campo da ideologia, falar um monte de besteirinha. E eu tenho ficado contido porque sala de aula, não sei quem ali é bolsominion, não é? Sou praticamente um agente secreto. Claro que teve gente que já me encontrou na internet. Eu acho que quem já me encontrou já deve ter dito quem eu sou. E talvez por isso existe um silêncio respeitoso. Não sei se é tão respeitoso assim, mas eu estou calado porque eu peço a febre. E não valendo a pena um embate, não terão de mim embate. Eu me contive, porque defender o indefensável é algo que eu não aceito, ainda que esta pessoa que assim o diga, tenha doutorado. Uma pessoa com doutorado pode ter os seus olhos ofuscados da verdade, se deixar guiar ideologicamente. Então a minha defesa aqui não é a defesa do Lula, não é do PT, não pense que eu estou defendendo o PT. O PT é um partido político. E enquanto partido político, neste partido tem gente boa e tem gente ruim. Ou você acha que todo mundo que está no PT é gente boa? Eu não conheço. Mas eu sei quem está do lado da verdade. E qualquer um que se posicione do lado da verdade, está do meu lado. Por isso que eu não coloco no meu entorno barreiras que não me permitam o trânsito entre pessoas boas, sejam elas filiadas ou não filiadas, estejam elas ligadas a partidos ou não partidos. Eu estou do lado da verdade. E por estar ao lado da verdade, eu entendo que a prisão da Carla Zambelli é uma das coisas mais importantes que aconteceram nos últimos dias. Tem o outro senador, Marco Duval, aquele lá também já está vivendo uma prisão lá fora. E aquele, eu havia me esquecido de citar este. Este talvez seja a versão masculina da Carla Zambelli. É difícil escolher entre os homens da extrema direita quem é o pior. Eu tenho ranço de gente que distorce a verdade em nome do voto. Eu quero que você veja o que esse merda falou. Como pai, eu gostaria que o meu filho agisse assim também. Tá falando do Eduardo Bolsonaro. O interesse do país, sendo deputado Eu federal. respondo como pai. Acima de tudo, como pai, eu gostaria que o meu filho agisse. Tá. Eu gostaria que o meu filho fosse como Eduardo Bolsonaro. Ainda que agindo contra os interesses do país, eu respondo como pai.
ainda que contra os interesses do país. Espera aí, quando eu digo que aprovo a atitude de alguém contra o interesse do país, admito que foi contra os interesses do país, mas eu digo que queria que fosse meu filho, eu estou revelando que penso acima da ética e não me submeto às regras. Eu estou dizendo que gostaria que um filho meu agisse fora da lei contra o país. Por uma razão. Por um fim. Eu estou dizendo que os fins justificam os meios. Ainda que os meios sejam um golpe de Estado. Eu estou falando que eu tenho um caráter golpista. Talvez ele tenha dito que queria que um filho fizesse o que o Eduardo Bolsonaro faz, porque o Eduardo Bolsonaro, de fato, se sacrificou pelo pai dele. Mas talvez Eduardo Bolsonaro não tenha se sacrificado pelo pai. Talvez o pai esteja sacrificando o filho. E aí quando eu digo que Bolsonaro vira as costas aos seus apoiadores que vão caindo pelo caminho e vai andando em frente como se eles não tivessem existido, lembrem-se de Bebiano. Bebiano tinha Bolsonaro como um filho. E Bebiano, quando discordou de Bolsonaro, quando discordou de Carlos Bolsonaro, foi descartado como se não fosse nada. A morte dele foi súbita e suspeita. Eu lembro que os kids pretos estavam preparando o assassinato do Lula. E prepararam para o Lula uma morte aparentemente normal, causada pela idade, pelo sedentarismo, pela velhice, pelas idas aos hospitais. Um envenenamento que provocaria um infarto. Foi disso que morreu Bebiano. Adriano, miliciano, amigo de Bolsonaro, foi morto pela polícia na Bahia. Coincidências ou não, são estranhas as mortes das pessoas que não servem mais a Bolsonaro. Carla Zambelli está morta também. Está morta ao bolsonarismo. Ninguém sairá em defesa dela. Ninguém. O próprio Bolsonaro, quando for preso e não houverem mais nenhuma chance de eles golpearem o país, ainda que seja se utilizando de um país amigo de 200 anos, que hoje é regido por um inimigo, ainda que um golpe interno provocado por um país externo que foi amigo do Brasil por 200 anos, que tem superávit comercial, que vende muito mais para o Brasil do que o Brasil vende para ele, e que mesmo assim, ganhando com a venda e ganhando com a compra, com as exportações e com as importações, taxou o Brasil absurdamente, sob o argumento de livrar Bolsonaro da prisão como ato e efeito, resultado do trabalho daquele que, ao Esperidião Amin, é o exemplo perfeito de filho, sem ética, sem regra, sem respeito à Constituição. O povo brasileiro precisa retirar da política políticos não democráticos, gente como Esperidião Amin. Se eu fosse o ex-presidente, e se o João Antônio fosse como é o meu filho, eu aplaudiria. Vergonhoso. Vexatório. Lamentável. Estes aí, políticos da direita, estão aplaudindo o Donald Trump pelo que ele tem causado ao Brasil, pelo que Bolsonaro faz ao Brasil quando sacrifica o seu filho. Sacrifica porque Eduardo Bolsonaro acabou. Eduardo Bolsonaro, se voltar para o Brasil, ele vai preso. E vai preso porque está cometendo crimes contra o país. Crimes contra a economia popular. Bolsonaro apostou tudo na saída de Eduardo para os Estados Unidos. Eu vi muita gente comentando a respeito da síndrome de vira-lata, do vira-latismo da direita, quando aplaude sanções contra o próprio país e diz que o governo tem que se curvar aos Estados Unidos, se abaixar aos Estados Unidos. As pessoas estão entendendo isso como um vira-latismo. E eu, gente, pelo amor de Deus, não é vira-latismo. É falta de respeito com o país mesmo. É desamor. É o sentimento de desimportância. É o egoísmo. É a falta de amor à pátria mesmo. Porque quando o Bolsonaro entrega o país aos despojadores, ele não está fazendo isso por uma questão ideológica, ele não está agindo assim porque ele pensa conforme uma ideologia. Pensem que o PL é um partido centrão.
E sendo um partido do centrão, deveria ser o partido do meio termo. Negocia com a esquerda, com a direita, que participou de todos os governos do Lula e da Dilma. Não só enquanto dono de ministérios. Vamos nos lembrar que durante o governo da Dilma, a maioria dos ministérios estavam todos na mão do partido do Michel Temer, o centrão. Por que o PL, sendo um partido do meio, resolveu adotar para si todos os fascistas bolsonaristas? Porque o PL, do ex-ladrão e ex-presidiário Valdemar da Costa Neto, viu no bolsonarismo uma grande oportunidade de negócios. Sim, ele teve o aumento do fundo eleitoral, o maior partido hoje do Congresso, graças a essa visão de negócios do ex-ladrão, que olhou para aquilo e disse: opa, esse negócio aqui, vem para cá, bandidagem, vem todo mundo para cá, venha pro PL, partido do centro, que foi para a extrema-direita porque dá lucro. A direita não é ideológica, a direita é egoísta. Bolsonaro já foi um defensor do Lula, e ele esteve filiado ao PP, que foi um partido base do governo do Lula. Sim, gente, o PL e o PP, os dois partidos, estavam na base do governo Lula. Se houve a corrupção que existiu durante o governo do Lula, foram protagonizadas por esses partidos da base, que migraram todos em apoio ao Bolsonaro. Aliás, o PP era o partido do Bolsonaro durante todo o tempo que ele foi deputado, né? Quase 30 anos no PP. Um dos partidos mais citados em casos de corrupção. Ele era o limpo. 51 imóveis comprados com dinheiro vivo. Quem que tem dinheiro vivo? Ou é traficante, ou é miliciano, ou é bandido, ou sei lá o quê. Quem que recebe um dinheiro vivo? Ou é corrupto? Mas ele não é, né? Ele não é corrupto, ele é honesto. 51 imóveis comprados com dinheiro vivo. Isso está registrado nos documentos de compra e venda. Foi contado nota por nota. Ele chegou lá para comprar os imóveis com sacos de dinheiro. Ele recebeu o dinheiro de deputado, enquanto deputado, e sacou o dinheiro, colocou em sacos e foi comprar imóveis. Faz sentido para você? Ele é limpo para você? Essa direita do centrão defende Bolsonaro enquanto o Bolsonaro der voto. Porque quando o Bolsonaro estiver totalmente em descrédito, jogado também na lata do lixo, eles vão dizer que foram enganados por Bolsonaro. Mas eles sabem muito bem quem Bolsonaro é. Eu lembro que durante a campanha de 2018, o Álvaro Dias estava ali em Curitiba andando, o Álvaro Dias estava em campanha, e alguém disse: Álvaro Dias, apoia lá Bolsonaro e tal. Ganhou, né? Ele ganhou. Mas eu tô bravo. Pois é, cara. Isso foi em 2018. Ele disse toda a verdade que eu tenho dito todo esse tempo. Não, vou apoiar. Vocês querem destruir o Brasil? E o resultado foi lá. A gente viu o resultado. A gente perdeu pelo menos 300 mil pessoas. Morreram por negligência dele. 700 mil mortos na pandemia. Pelo menos 300 pessoas. Estou jogando por 300 mil pessoas. Jogando por baixo, gente. Morreram por negligência de Bolsonaro. E essa direita está aplaudindo o Bolsonaro. Porque eles só querem o seu voto. É só seu voto que presta. Para encerrar o vídeo, eu digo que a prisão da Carla Zambelli é uma grande conquista nossa. Porque nós vencemos uma cobra venenosa, uma mentirosa com um potencial destrutivo terrível, horrível. Um grande abraço, gente, e seja feliz, independente das circunstâncias. Seja feliz.